Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Trata-se da disciplina Contabilidade Aplicada ao Setor Público, CASP. A data da aula foi em 21 de 8 de 2023. Trata-se do segundo semestre, exercício de receitas e despesas públicas atualizados, decorrente de material de concurso público. E a gravação está sendo realizada em 26 de 8. Discente que vos fala é Ian. Trata-se do estágio docente, disciplina obrigatória do mestrado em Ciências Contábeis, em que ocorre, ocorre a aula em uma disciplina na graduação, tá? E o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente começa falando aqui das receitas públicas, tá? Quem já estudou contabilidade pública sabe que receita é, grosso modo, algo que aumenta o patrimônio líquido, PL, da entidade e que despesa é algo que diminui o PL. Tá? Logo, para a contabilidade pública, cujo objeto é o patrimônio público, vamos seguir esse mesmo raciocínio. Receita aumenta o PL, despesa diminui o PL. Porém, na disciplina Administração Financeira Orçamentária, cujo objeto é o orçamento público, quando nos referimos a receitas e despesas, estamos tratando das receitas e despesas orçamentárias. Logo, em AFO, consideramos receita e despesa aquilo que impacta o orçamento. Logo, para a AFO, vamos seguir esse raciocínio. Receita aumenta o orçamento, despesa diminui o orçamento. Nesse sentido, quando você estudar receita e despesa, deve sempre ter em mente qual o enfoque a ser aplicado. Enfoque patrimonial ou contábil, também chamado de enfoque patrimonial ou contábil, é a contabilidade pública. É igual a aumento ou diminuição do PL. Enfoque orçamentário, vai estar estudando o AFO, é igual a aumento ou diminuição do orçamento. Destaca-se que o MCASP utiliza outra denominação que deixa bem mais clara essa situação. Para acabar com essa dúvida, a STN, responsável pela elaboração do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, denomina as receitas e despesas sob o enfoque patrimonial, respectivamente, de variações patrimoniais aumentativas, VPAs, receitas, e variações patrimoniais diminutivas, VPDs, despesas. Então, pelo enfoque patrimonial, nós temos VPAs e VPDs, equivalentes a receita e despesa, respectivamente. Outra característica que pode ajudar você a entender melhor a diferença entre os dois enfoques é a seguinte: as receitas e despesas sob enfoque patrimonial, ou seja, VPAs e VPDs, sempre afetam o PL, ou seja, são efetivas. Já as receitas e despesas sob o enfoque orçamentário, ou seja, as receitas e despesas orçamentárias, podem ou não afetar o PL. Apenas as receitas e despesas efetivas afetam o PL. Tá? A lei orçamentária anual Na lei orçamentária anual, as receitas são previstas e as despesas são fixadas. Trata-se, portanto, de estimativa, logo as receitas e despesas podem ocorrer ou não. Maiores informações sobre as receitas e despesas sob o enfoque patrimonial serão estudadas quando estudarmos os procedimentos contábeis patrimoniais. Receitas orçamentárias. Nos termos do manual Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as receitas orçamentárias são disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário e constituem elemento novo para o patrimônio público. As receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade. Trata-se, portanto, de um instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas. As receitas orçamentárias possuem as seguintes características: representam a disponibilidade de recursos, são utilizados para a cobertura das despesas, pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio, aumentam o saldo financeiro. Em regra, estão previstas na lei orçamentária anual pelo princípio da universalidade, em que todas as receitas e despesas vão estar previstas no orçamento. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público destaca que, embora haja obrigatoriedade de a lei orçamentária anual registrar a previsão de arrecadação, a mera ausência formal do registro dessa previsão no citado documento legal não lhes tira o caráter de orçamentárias, haja visto o disposto no artigo 57 da Lei 4.320 de 64. Serão classificados como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Beleza? Então vamos. Nos termos do MCASP, ingressos extra-orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita à autorização legislativa, portanto não integram a lei orçamentária anual, LOA.
Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extra-orçamentários, em geral, não têm reflexos no patrimônio líquido da entidade, ou seja, não impactam a situação líquida da entidade. Segundo o artigo 3º da Lei 4.320/64, a Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para fins deste artigo as operações de crédito por antecipação de receita. Esqueci de pegar a canetinha. Agora, o que eu percebi. Então vamos lá, artigo 3º. A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Veja que o parágrafo único acima nos traz exemplos do que é considerado receita extra-orçamentária. As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, emissão de papel moeda, outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos, receitas públicas em sentido amplo, tá? Então, a receita pública em sentido amplo vai compreender os ingressos extra-orçamentários e as receitas orçamentárias, beleza? Em sentido estrito, as receitas públicas vão se referir somente às receitas orçamentárias, tá? Então, aqui, as características dos ingressos extra-orçamentários são que eles representam entradas compensatórias, recursos financeiros de caráter temporário, o Estado é mero agente depositário, não integram a LOA, em geral não tem reflexo no PEG da entidade, e exemplos são depósito em calção, fianças, consignações, operações de crédito, por antecipação da receita orçamentária. Agora, as receitas públicas em sentido estrito são somente as receitas orçamentárias. Amplo são os dois, ingressos extra-orçamentários e orçamentários. Estrito, somente orçamentário, quando se trata de receitas públicas. Então, as receitas orçamentárias, que representam o sentido estrito do conceito de receita pública, representam a disponibilidade de recursos que são utilizados para a cobertura de despesas, pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio, aumentam o saldo financeiro e, em regra, estão previstas na LOA pelo princípio da universalidade. Ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos, receitas públicas em sentido amplo, continuando a tela anterior. Tá? Então, aqui nos ingressos extra-orçamentários, nós ainda temos a emissão de papel moedas e outras entradas compensatórias, e serão classificados. E agora na receita orçamentária, que representa a conceituação da receita pública em sentido estrito, serão classificados como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, todas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Então, as operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento, vão ser receitas orçamentárias em sentido estrito. Ressalvas. As operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, emissão de papel moeda, e outras entradas compensatórias. Essas daqui não vão ser receita em sentido estrito, tá? Essas daqui vão ser receitas, ingressos extra-orçamentários. Vamos à correção dos exercícios de receita. Segundo a Lei nº 4.320, assinar a opção que indica somente receitas de capital. Tributário e contribuição corrente. Alienação de bens e operações de crédito, os dois são capital. Amortização de empréstimos, capital. Patrimoniais, corrente. Serviços industriais e de serviços, corrente. Agropecuárias, corrente. Transferência de capital, é capital. Tá? Então vamos marcar o nosso gabarito e vamos chamar o nosso gabarito, está correto. Questão 2. As receitas provenientes da fruição do patrimônio de ente público, como bens mobiliários e imobiliários, são classificadas como receitas. Então, vamos lá. Receitas provenientes da fruição do patrimônio de ente público, como bens mobiliários e imobiliários, são classificadas como corrente patrimonial. É o patrimônio público e a corrente. Então, a questão 3, ela pede assinar a opção que indica o montante das receitas de capital da entidade em X0. Uma entidade do setor público contabilizou as seguintes receitas no ano de X0.
amortização de empréstimo, impostos e taxas, operações de crédito, serviços patrimonial e alienação de bens. Tá? Então, e que é somente receitas de capital da entidade? Então, nós vamos separar somente as receitas de capital. Amortização de empréstimos, capital. Impostos e taxas, corrente. Operação de crédito, capital. Então, nós já temos aqui já 37 mil de capital, receitas de capital. De serviços, corrente, patrimonial corrente, alienação de bens, capital. Então, 60 mais 37, 97, gabarito letra B, correto. Tá? Vamos para a próxima. Segundo a Lei 4.320, assinar a opção que apresenta as duas categorias econômicas em que as receitas orçamentárias são classificadas. Categoria econômica, corrente e capital. Tá? Originário quer dizer que essa receita é decorrente da exploração do patrimônio público. Derivadas quer dizer que é decorrente do poder coercitivo do Estado. Ordinárias que é decorrente das operações normais do Estado. Extraordinárias é uma receita que, na realidade, aqui deveria ser ordinária e extraordinária. Tem essa classificação. Eu vou ver aqui rapidinho que eu esqueci. Receitas ordinárias e extraordinárias. Tá? Então, as receitas ordinárias são aquelas receitas públicas recebidas com regularidade no movimento normal das atividades do ente federativo, como a arrecadação de tributos. Perfeito, eu havia falado antes. E as receitas extraordinárias são aquelas receitas públicas não permanentes, usuais que ocorrem, por exemplo, no caso de guerra e doações. Tá? Vamos chamar o nosso gabarito. Correto, e operações operacionais e patrimoniais. Operacional vai ter a ver com fluxo de caixa, né? Que os fluxos de caixa são divididos em operacionais, é o FAO, fluxo de atividade operacional, fluxo de atividade de investimento e o fluxo da atividade de financiamento. Mas isso aí é matéria posterior. Vamos para o próximo. Embora uma parte das receitas públicas seja originada de transações sem contraprestação, transações sem contraprestação são aquelas em que um Estado recebe o recurso e em troca dá um valor mínimo ou irrisório ou então não dá nada por esse recurso. Tá? As principais receitas de transação sem contraprestação são as tributárias, né, decorrentes do poder coercitivo do Estado. Então, a maior parte das receitas públicas seja originada de transações sem contraprestação, há recursos que ingressam nos cofres públicos em decorrência de uma contraprestação e requerem o devido registro e controle. As receitas que têm como fato gerador a utilização efetiva ou potencial de determinados serviços públicos são arrecadadas sob a forma de taxas, né? Se eu não me engano, no artigo 77 do CTN. Beleza? Chamar o gabarito está correto. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, assinar a opção que indica a etapa da receita orçamentária que antecede a fixação do montante de despesas que irão constar nas leis de orçamento e que serve como base para se estimar a necessidade de financiamento do governo. Tá? Então, aqui é a previsão. Indica a etapa da receita orçamentária que antecede a fixação do montante das despesas. Então, primeiro a gente vai estimar, né? Para depois estimar a receita, para depois fixar a despesa. Tá perfeito. E a gente entra aqui na parte das despesas, tá? Segundo o MCASP, a despesa pública é o conjunto de dispêndios realizado pelos entes públicos para funcionamento e manutenção de serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são tipificados em orçamentários e extra-orçamentários. Despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa, na forma de consignação de dotação orçamentária para ser efetivada. Dispêndio extra-orçamentário é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de resta a pagar, resgate de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios. Então tá aqui um esqueminha.
tá? De material de concurso público. Dos cofres públicos nós temos os dispêndios orçamentários, também chamados de despesas orçamentárias, estão previstas no orçamento anual. Os dispêndios extra-orçamentários não estão previstos no orçamento anual, correspondem a fatos de natureza financeira decorrente da gestão pública, devolução de depósitos. É um exemplo, calção, fiança bancária, tá? Vamos que vamos. É isso mesmo? Já parte para a questão? É isso mesmo. As despesas orçamentárias relacionadas à aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, quando a operação não importar em aumento de capital, são classificados como despesa de capital, inversão financeira. Isso daí está lá no artigo inversão financeira. Vai estar lá no artigo 12, parágrafo 5º, tá? Então, no parágrafo 5º, vamos chamar o gabarito aqui, está correto. E ele vai dizer o seguinte: classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, à aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas, quando a operação não importe aumento de capital, constituição, aumento de capital ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias e de seguros. Tá? Superamos a questão e demos a fonte, artigo 12, parágrafo 5º. Tinha aqui, ó. Tinha aqui. Então, vamos agora corrigir a questão 2. Assinar a opção que indica uma diferença entre despesas correntes e despesas de capital. As despesas de capital não são contempladas no orçamento. Já posso parar por aqui, está errado. As despesas de capital elas são contempladas no orçamento, juntamente com as despesas correntes. Tá? No balanço orçamentário, nós vamos ver mais à frente, nós vamos ter as despesas correntes e as despesas de capital do lado direito do balanço orçamentário. As despesas de capital contribuem diretamente para a formação e aquisição de um bem de capital perfeito, enquanto as despesas correntes contribuem para o custeio. Tá? Isso aqui parece ser o nosso gabarito. Vou terminar aqui para não ficar estranho. Custeio. Tá? As despesas de capital são aquelas sobre as quais incorrem juros, enquanto as despesas correntes não. Errado, não tem nada a ver isso aqui. As despesas de capital são incorridas com terceiros, enquanto as despesas correntes, nada a ver. As despesas de capital são liquidadas após nada a ver. Tá, vamos chamar o gabarito. Letra B. Vamos para a questão 5. De acordo com a Lei 4.320, a amortização da dívida pública e os juros da dívida pública são classificados respectivamente como. Tá, então, a amortização da dívida pública capital, juros da dívida pública corrente. Tá, então, nós vamos ver que um mesmo fluxo de caixa, tá, da DFC, vai ter o fluxo de caixa operacional, vai ser o FAO, né? Vai ter o FAI, fluxo de atividade de investimento, e o fluxo de atividade de financiamento. Tá? Então, a amortização da dívida pública e os juros da dívida pública, a parcela de juros vai ser considerada como fluxo de atividade operacional e a parcela do principal da amortização da dívida vai ser considerado como financiamento. Tá? Então, o mesmo fluxo pode conter uma despesa corrente e uma despesa de capital. E a classificação, a amortização da dívida, despesa de capital. Na realidade, juros são despesas correntes, né? Então, esse aqui está errado, esse aqui está errado. Mas esse aqui não é para custeio, tá? Na realidade, juros são outras despesas correntes. Despesas correntes, outras despesas correntes. Amortização
da dívida não é inversão financeira, também não é investimento. Tá? Então aqui ele classificou como transferência de capital e transferência corrente. Vamos ver se o gabarito bate. Bateu. Tá? Vamos pro próximo. Deixa eu apagar isso daí. E vamos verificar aqui um pouco da Lei 4.320 no que tange as transferências correntes e transferências de capital. Isso aqui é adestramento, tá? Você tem que decorar para poder chegar confortável nas questões de prova. Transferências correntes são subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, né, os aposentados, pensionistas, salário família e abono familiar, juros da dívida pública. Então aqui os juros da dívida pública é a transferência corrente, esquece que eu falei lá atrás. É porque os juros também é classificado como outras despesas correntes também, se eu não me engano. Não, são as multas. As multas são classificadas como outras despesas correntes. Tá? Desculpa, voltando aqui no slide anterior, os juros da dívida pública são transferências correntes. As multas, tá? Vou até mudar aqui. As multas que são outras despesas correntes. Beleza? Então, deixa eu apagar esse daqui de novo. Que multas que são outras despesas correntes? Dívida pública, transferências correntes, juntamente com subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos pensionistas, salário família, abono familiar, contribuições de previdência social e diversas transferências correntes. As transferências de capital se subdividem em amortização da dívida, auxílios para obras públicas, auxílio para equipamentos e instalações, auxílios para inversões financeiras e outras contribuições. Vamos para a questão 7. Em relação aos estágios da despesa pública, o empenho, a liquidação e o pagamento fazem parte da execução. Beleza? Isso aqui a gente já tinha visto. Ou despesa realizada. Tá? Então, uma boa noite, uma boa semana e estudem.